Fala galera, fala aí como é que vocês estão, tudo bem? Professor Fernando Souza aqui, mais uma vez para mais um vídeo para vocês aqui no canal do... Pois é, fala professor Fernando Souza. Eu sou professor de História, sou historiador, estou aqui para fazer uma aula, revisão muito rapidinha, para poder falar sobre a expansão do cristianismo e o islamismo, o surgimento da terceira grande religião monoteísta do mundo, que hoje aí ocupa o segundo lugar no mundo. O islamismo é uma das grandes religiões do planeta, certo? Então vamos lá, para você que é do sexto ano do Ensino Fundamental 2 ou para você que é do primeiro ano do ensino médio, vamos falar sobre o islamismo e a expansão do cristianismo. Galera, o que aconteceu? Do Império Romano do Ocidente, que você já deve ter estudado, a grande consequência, aliás, o grande resultado é o fortalecimento Oxe. Oi, galera, voltei aqui, né? Desculpem aí o corte, que chegou uma mensagem aqui de uma compra que eu não tinha feito. O coração chega a tremeu aqui, galera. O coração chega a tremeu. Por falar nisso, Pix. Olha aqui o Pix. Olha aqui o Pix. Pix. Pix para ajudar o professor. Olha, boas. Ajudar o professor? Ah, não é. Tá sem fazer nada aí, pega o Pix, pô. Faz uma campanha na família. Teve dia dos professores, não teve? Pronto, faz Pix aí pro professor. Galera, então como eu estava falando, a grande consequência, o grande resultado do fim do Império Romano do Ocidente, Roma deixou de ser aquele esplendor, é a Igreja Católica e o cristianismo surgir como força. Os cristãos, como a gente já estudou, que foram perseguidos por muitas pessoas, né, por vários imperadores, eles vão tomando força, até que chega um momento que o imperador Constantino, ele vai lá e oficializa o cristianismo como a religião oficial de Roma e cria a Igreja Católica, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Católico é um termo em latim que quer dizer universal, para todos. Apostólica por causa do apóstolo Paulo. E romana porque a sede dela vai ser em Roma, certo? Então vai tendo força, vai ganhando cada vez mais. E é justamente por isso que lá no feudalismo, a grande instituição, a instituição de maior poder, de maior influência vai ser a da Igreja Católica. Então o cristianismo vai se expandir e vai tomar ali basicamente toda a Europa, chegando a influenciar outros continentes também. Em meio a isso, a essa força e expansão do cristianismo, surge a terceira religião monoteísta muito forte, que é o islamismo. O islamismo, diferentemente do cristianismo, vai ter um fundador, um cara que vai sentar, organizar e fazer a religião. Jesus não criou o cristianismo. O cristianismo é inspirado em Jesus, mas ele não veio aqui, sentou, escreveu a Bíblia e disse vai ser tal igreja e tal igreja, tá bom? Mas aí vai ter a Arábia pré-islâmica e a Arábia islâmica, que é uma diferença muito simples e muito bacana também para a gente poder entender. A Arábia pré-islâmica, ou seja, antes do islamismo, ou pré-Mohammed, pré-Maomé, ela é aquela Arábia que tem três características definidas e muito simples. Ela era politeísta e animista, ou seja, vários deuses, cultuava-se pedras, animais, árvores, vegetais. Era aquele politeísmo clássico. Ela era descentralizada, viviam em tribos autônomas, não existia a Arábia, o Estado, o país, não existia um povo unido, e ela era, vamos dizer assim, desértica pela região, onde se prevalecia o centro comercial com Meca, que também era o centro religioso, e as caravanas comerciais com os famosos beduínos. Isso vai ser importante para a gente, por quê? Porque o Maomé, o Mohammed, como eles gostam de chamar, ele vai ser de família beduína, de família de comerciantes, né? Ele vai ser descendente de Abraão, é uma família muito importante de Meca. Então você vai ter esse cenário aí, onde tem Meca e Yatrib, que é as duas principais cidades. Lembrando que Yatrib depois vai se chamar Medina, certo? Um pouquinho mais na frente na história. O que acontece em Meca? Em Meca tem a Kaaba,
A Kaaba é onde fica a pedra sagrada do islamismo. Acredita-se que uma pedra, né, lá que representa a vontade dos deuses, ela caiu branca, mas foi escurecendo devido aos pecados do povo. Ela é protegida, ela é adorada. A Kaaba fica na mesquita, fica em Meca e ela é um símbolo de peregrinação dos islâmicos. O que é que vai acontecer? Meca, então, é um centro comercial que recebe muitos fiéis, muita gente. E Maomé, ele vai ser um garoto que vai perder, vai se afastar dos pais muito cedo, vai ser criado por um tio. E nesse processo de ser criado por um tio a partir dos 7 anos, ele vai ter contato com a literatura, ele vai ter contato com as histórias sobre a Grécia, sobre Roma, sobre o povo judeu, os hebreus. Ou seja, ele vai ter contato com o cristianismo, que já existia, e com o judaísmo. Isso vai ser importante, por quê? Porque se você olhar de forma muito clara, o islamismo é uma mistura das duas coisas. O que é que vai acontecer? Ele vai casar, ele vai estar formando família, se tornando um comerciante muito conhecido em Meca, mas aí vai acontecer uma coisa triste, que ele vai perder a esposa dele. Então, segundo os relatos históricos, ele vai se dedicar mais ao comércio, mais à religião e ao processo de meditação. E é aí que vai entrar o famoso Gabriel. Gabriel, conhece Gabriel? O agito Gabriel? Ele tem um contrato direto com a terra, meu amigo. Só quem vem é ele. É isso aí. Nas 3 religiões monoteístas aí, quem está presente é ele. Gabriel vai começar a aparecer para Maomé nos sonhos, nas meditações. E em um belo momento, o Maomé vai acordar e quem vai estar lá? Ele mesmo, Gabriel. Ele vai dizer: ei, Maomé, se liga aí, Mohammed. Ô, Mohammed, deixa eu te falar uma parada aí. Não tem vários deuses não, cara. Só tem um Deus. O nome de Deus é Alá. Não é lá. É Alá. Entendeu? E tu é o profeta, brother. Tu vai ser o profeta desse Deus. Mohammed diz: rapaz, não quero não, velho. Quero não, já perdi minha mulher, tá um negócio difícil aqui, tô chorando muito. Gabriel diz: ó, velho, tem outra conversa pra tu não, parceiro. É tu ou é tu mesmo? Resultado, galera. Maomé começa a escutar as coisas vindas de Alá, vindas do anjo Gabriel, começa a falar, começa a dizer desse único Deus, e o povo começa a gostar. Te lembra quem? Haha, te lembra lá os profetas do judaísmo e te lembra o próprio Jesus Cristo, né? Maomé vai começar a ficar famoso, isso começa a meio que incomodar a galera lá de Meca. O que é que vai acontecer? Mata o cara, meu amigo, pega o cara, ó. Maomé vai fugir de Meca para Yatrib. Essa fuga dele para Yatrib, que vai começar a ser chamada Medina, que quer dizer cidade onde habita o profeta, nada a ver com sufista, viu, por sinal. Isso aí é classificado pelos islâmicos como o início do calendário islâmico, o início da religião deles, o início para o mundo islâmico. Isso acontece no ano de 622 d.C. e é chamado de Hégira. Hégira, então, é o momento que ele foge de Meca para não morrer e continua o processo dele falando as coisas, escrevendo as coisas. É daí que vai surgir as sunas, que é uma parte do Alcorão, e isso vai tornando ele cada vez mais conhecido. Como ele estava em Medina e não em Meca, o povo começa a sair de Meca para ir até Maomé, né? Você já deve ter ouvido falar o ditado. Se você não ouviu, a sua avó, a sua mãe, o seu pai, o seu avô que está assistindo esse vídeo e também vai me fazer um pix, já ouviu o ditado: se Maomé não vai à montanha, a montanha vai até Maomé. Poxa, professor, a montanha, um bocado de terra, não. Aí é maluquice. Montanha aí é a quantidade de gente, né? Os textos bíblicos e sagrados, eles estão metafóricos, viu? Não é para seguir literalmente, não. Então, uma montanha de gente começava a ir até Maomé, já que ele não podia ir a Meca. Depois de um tempo juntando esses fiéis, conseguindo novos fiéis, criando essa religião, ele volta para Meca e aí ele domina tudo, criando o islamismo e aí surgindo pela primeira vez a Arábia. A Arábia, então, passa a ser unificada. Por quê? Porque a religião une as pessoas. Assim como a fasta também une. As tribos agora tinham uma coisa em comum. Então surge o Estado árabe, aí, vamos dizer, e tem o seu primeiro líder. Esse líder, que vai ser chamado de califa ou califá, ele vai ter poderes políticos e religiosos, beleza? O que é que vai acontecer? Ele vai criar essa religião e essa religião vai começar a crescer. Vocês sabem quem tá aqui no meu pé, né? Vocês já sabem. Liliuvis. Vem cá, paizinho, dá um oi aí, ó. Ó o oi.
Oi. Oi, 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 oi. Inclusive tem que ir no pet tomar banho. Você que tá assistindo aí que tem um pet, quiser me patrocinar, tem Lili e Wolverine, viu? Wolverine tá dormindo ali no sofá. Galera, então o que é que acontece? Maomé, então, vai criar os pilares dessa religião, que é um monoteísmo inflexível. O que quer dizer isso, prof? Quer dizer que não tem brechas para outra coisa, a não ser acreditar em Alá e Maomé como seu único profeta. Quais são esses pilares? Primeiro, você acreditar nisso que eu acabei de falar. Segundo, você rezar pelo menos 5 vezes ao dia, em horários determinados para testar sua fé, viu? Antes do sol nascer, com sono, no meio da manhã, antes do almoço, com fome, no meio da tarde, final da tarde e antes de dormir com sono também. Pelo menos 5. Para você que dá o migué aí antes de dormir, ai meu Deus, me ajude. Lá não cabe isso não, viu? Outra coisa é você fazer o jejum e as orações durante o Ramadã. O Ramadã seria o mês sagrado deles. É o 9º mês do ano, seria em torno aí de setembro e um pedacinho de outubro. Não é ficar 30 dias sem comer, gente. É um jejum assim, é não ter fartura, tá? É comer coisas específicas. Doar esmolas, ajudar as pessoas. E ir pelo menos uma vez em peregrinação a Meca, a cidade de Meca, que é para você frequentar aquele ambiente pelo menos uma vez na vida, se você tiver condição física e financeira. Esqueci de falar que as orações são feitas com o tronco, o corpo voltado para Meca, certo? Voltado para Meca, então, você chega lá, você chega em qualquer lugar e faz as suas orações. Beleza? O que mais que a gente pode trazer dessa religião? Essa religião ainda traz uma força militar muito forte, eles começam a se expandir, eles começam a fazer... conquistar novos territórios, eles se espalham, né, por todo o mar Mediterrâneo, chegando a conquistar até Portugal e Espanha, ficam dominando a Península Ibérica. Então, os muçulmanos, eles vão ter um poder muito grande, vão sair dominando tudo, certo? Eles vão ficar divididos em 2 segmentos, somente isso. Sunitas e xiitas. Para nossa sorte, para de todo mundo, os sunitas são a maioria, são 90%. Eles seguem ao pé da letra, o Alcorão, eles são mais flexíveis, eles são mais tranquilos, isso é muito importante. Por quê? Porque o fundamentalismo, que fica beirando todas as religiões, no caso do islamismo, ele é muito forte. E é por isso que a gente vê algumas informações erradas e algumas pessoas fazendo coisas erradas com relação a essa religião muçulmana e islâmica. Muçulmano e islâmico é a mesma coisa, tá? Como os famosos homens-bombas e etc e tal. A outra parte são os xiitas. Os xiitas é a minoria. Os xiitas são aqueles caras que levam ao pé da letra algumas coisas e exageram. Então, o uso da religião para fins econômicos, para fins políticos, e exageram, como é o caso do Estado Islâmico, que faz atrocidades. Para os xiitas, quem deve governar é um descendente direto de Maomé. Isso gera muita confusão ao longo desses séculos, certo? Mas, dentro dos princípios da religião, é uma religião tranquila. O Alcorão, ele contém tudo que o fiel precisa saber para ter uma vida tranquila, inclusive a famosa jihad. O que é a jihad, professor? A jihad é uma luta de você contra você mesmo, contra aquilo que é ruim, aquilo que impede de você ser um bom fiel. Os sentimentos ruins, os desejos ruins. Beleza? Mas algumas pessoas veem essa jihad como uma luta contra os infiéis. Seria todo aquele que não acredita em Alá, todo aquele que não acredita em Maomé. E aí os países do Ocidente são vistos como inimigos. Daí que a gente vê muita confusão também no mundo. Professor, essa polêmica aí com Israel e Palestina tem alguma coisa a ver? Não, certo? Tem nada a ver. É outro papo aí, outra história. Mas para a gente poder finalizar, uma coisa que chama muita atenção dentro do islamismo também é um pouco dos privilégios dados à figura masculina, à figura do homem. Coisa que acontece também nas outras 2 religiões, tá? O cristianismo e o judaísmo. Esqueça não. Mas no caso do islamismo, a gente vê isso de forma muito demarcada, como, por exemplo, o fato do homem poder casar com 4 mulheres, o fato da mulher poder ser devolvida, a valorização que eles dão a determinadas posições conservadoras em alguns países, mas há o fato, por exemplo, da mulher estar subjugada literalmente à presença masculina para poder sair, para poder estar em algum lugar, o uso da roupa para esconder o seu corpo, o seu cabelo. As meninas sempre perguntam sobre o uso do véu.
Para o islâmico, para a islâmica, o cabelo é sagrado. Então, o cabelo precisa ser coberto. Então, ter um véu é um sinal de respeito para saber que tem alguém acima de você e porque o cabelo da mulher é sagrado. Então, só quem pode ver é uma pessoa muito próxima, muito íntima. Só quem pode tocar a mulher é uma pessoa muito próxima, uma pessoa muito íntima. Então, ela não sai tocando qualquer pessoa. Eu tive a oportunidade de entrevistar um casal islâmico e no final da entrevista eu estendi a mão para a mulher, fiquei lá parecendo um pato. Ela olhou para mim e balançou a cabeça. Ou seja, ela não podia tocar na minha mão porque eu sou um estranho. Então, assim, a gente tem um pouco disso aí dentro da cultura islâmica, onde a mulher é subjugada, é colocada desse lado. Qual o problema disso quando isso pega o exagero também, que é o caso do Estado Islâmico, que obriga a mulher a usar a burca. A burca dentro da religião, ela não é obrigatória. A mulher escolhe se usa. Ela tem que usar, obviamente, roupas folgadas ou véu, para não mostrar as curvas do seu corpo para qualquer pessoa. Mas a burca, em alguns lugares, ela é obrigada, e inclusive aquela burca em que não se vê nem o olho direito, porque tem uma tela na frente. Então, o mal do fundamentalismo e do exagero está justamente nisso aí, certo? Mas a gente também não pode esquecer que existe uma questão cultural aí. Por mais que a gente veja a questão do preconceito, a questão do machismo, dos privilégios dado à figura do homem, a gente não pode esquecer de um elemento cultural. Chegar até esse povo, levar até esse povo a ideia de que eles passam, para essas mulheres principalmente, que elas passam por um processo de repressão masculina, é também conversar sobre uma ideia de cultura. Talvez a mulher veja o machismo, por exemplo, na brasileira de biquíni, mostrando todo o corpo para o homem, agradando o homem. E não o contrário, né? O homem tapando o corpo da mulher para se agradar. Então, discutir religião e cultura vai muito mais a fundo, certo, galera? Mas a gente não pode esquecer desse detalhe em que a mulher é considerada inferior e ela é subjugada. Um bom exemplo disso é a Malala. Você já ouviu falar da história dela? Uma história maravilhosa, né? E o primeiro indagamento de Malala lá atrás ainda era quando ela era criança e ela via os meninos indo estudar e ela não tinha o direito de estudar, ter uma faculdade, aprender a ler e escrever, certo? Então isso mexe um pouquinho com a gente. Então, boys e girls, principalmente girls, conseguir os direitos é importante e mantê-los é mais importante ainda. Então a gente não pode esquecer disso, certo? A mulher já foi vista de forma muito ruim, então a gente tem que pegar os direitos conquistados e mantê-los. Não é que tem que ser melhor, é que tem que ter a mesma possibilidade de direito. Alright? É isso aí? Acho que foi um bom resumo, né? Foi um belo de um resumo aqui para você que quer falar aí sobre o islamismo e sobre a expansão do cristianismo. Até uma próxima aula. Um beijo para vocês. Façam um pix aí para agradar o professor. Ok? Beijos. Tchau.